canção do Apocalipse não é apenas um título. O louvor está com referências, expressões do texto de Apocalipse, e que desafia como igreja pensar numa igreja sofrida, profundamente perseguida, mas nunca abandonada. João estava exilado na ilha de Patmos, preso lá, por crer no Evangelho, por pregar o Evangelho. Foi perseguido pelos judeus e o Império Romano o destinou para a ilha de Patmos. João estava preso, exilado, mas o Evangelho não. Louvado seja o Senhor Deus. E é na ilha de Patmos que ele tem esta visão gloriosa que é dada a ele do Apocalipse, até que ele pudesse voltar. E acredita-se, sabe onde João terminou os seus dias? Na igreja de Éfeso. Na igreja de Éfeso. O João que chamava os irmãos de filhinhos, e tanto amor que tinha pela igreja. Convido você a abrir a palavra de Deus no capítulo 1 de Efésios, só para que a gente compreenda o contexto antecedente ao texto que nós vamos basear a mensagem desta noite. Quero convidar você a lermos o texto que foi pregado domingo passado, para que você entenda a continuidade nesse momento importante e necessário. Eu quero pedir que você, ao fazermos essa leitura de modo alternado, capítulo 1 de Efésios, você possa observar as muitas bênçãos de Deus derramadas sobre a igreja, sobre o povo de Deus, sobre o corpo de Cristo. Quem sabe pode ser que você esteja hoje à noite aqui e ainda não tenha entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Fazer parte da igreja do Senhor Jesus é um privilégio enorme, não só no rol material, mas no livro da vida, atendendo a um chamado do próprio Deus. Efésios, capítulo 1. Vamos colocar de pé. Nós vamos ler de modo alternado do 1º ao 14º versículo. E depois eu quero pedir que você acompanhe silenciosamente a partir do 15º versículo até o 23º. Eu quero pedir que você possa ouvir silenciosamente a leitura do texto. Vamos ler de modo alternado do 1º ao 14º. Efésios, capítulo 1, do 1º ao 14º versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graças a vós outros, a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, para fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, que temos irmãos esperando em Cristo. em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança,
até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Peço que você nos acompanhe silenciosamente. Por isso também eu, diz Paulo, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Deus seja louvado. É um texto tão maravilhoso. Vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças à frente. Vamos orar por elas, por nossas vidas, as suas professoras e professores. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte, vamos fechar os olhinhos, todo mundo de olhinho fechado, vamos falar do Papai do Céu, vamos orar. Deus amado, nós damos graças, mais uma vez, ó Deus, pela bênção de estarmos reunidos. Nós clamamos, ó Deus, as Tuas misericórdias, de forma que o Teu Espírito possa falar aos pequeninos e aos nossos corações. Nos ajuda a olharmos para a Tua igreja conforme o Senhor olha. Nos ajuda a entendermos a Tua igreja conforme o Senhor planejou para que ela fosse, seja e continue sendo até a vinda do Teu Filho Jesus. Nos ajuda a vivermos e sermos igreja conforme o Teu coração, não conforme a sabedoria humana, não conforme os desejos dos corações dos homens, mas nos ajuda a entender aquilo que tens reservado para a Tua igreja. E em meio às lutas, perseguições, dificuldades, que o Senhor nos faça vislumbrar as bênçãos do Senhor. Tais bênçãos que nos sustentam nos momentos de perseguição, de incompreensão, de intolerância, de mover do inferno contra a Tua igreja sobre a face da terra. Que o Senhor possa revigorar a cada discípulo do Teu Filho Jesus, a cada um de nós, a cada coração aqui. Pedimos a Tua bênção sobre todos nós. Pedimos e fazemos isso no nome daquele que é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, em nome dele e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar. Iniciamos o nosso culto declarando a santidade do nome do Senhor Jesus Cristo pelo hino, naturalmente, depois de termos feito uma leitura sobre a mensagem da cruz, de 1 Coríntios 1,18. Falamos sobre o santo nome do Senhor Jesus Cristo, ele que é o cabeça da igreja. O coro cantou e exaltou o nome do Senhor, dizendo: louva minha alma
ao Senhor. Nós cantamos juntos com o grupo de louvor, mas aquele a quem Deus escolheu, o tesouro maior terá. Nós declaramos pelo Senhor, marchamos sim, pelo Messias, marchamos. E será que nós temos a consciência da igreja do Senhor, que é a igreja de Jesus? E talvez você que tenha tanto tempo no Evangelho, já tenha ouvido tantas coisas estranhas. Para mim ainda soa estranho alguém que, dizendo-se discípulo de Jesus, crente no Senhor Jesus Cristo, possa abrir os lábios então e dizer: eu sei que é a igreja, eu fui criado na igreja, eu sou de família tradicional da igreja, e igreja é assim mesmo. E a pessoa não sabe de algumas histórias piores, viu? Se eu abrir minha boca aqui e contar sobre a história de tal ou qual igreja, é coisa de arrepiar. A maldição da casa tal, que está anunciado aí no filme, desculpe, eu não peguei a pronúncia certa, não vou me arriscar aqui, que está aí nos cinemas, talvez perca feio para determinadas histórias que povoam o coração daqueles mesmos que se dizem discípulos do Senhor Jesus Cristo, membros de igreja, como eles veem a igreja do Senhor Jesus. E recordo-me, já falei aqui, quando anos e anos atrás, um pastor de uma outra denominação veio dos Estados Unidos pregando num congresso aberto, interdenominacional, um congresso grande de pastores, líderes. Ele fez uma pergunta que ecoa no meu coração e ecoou desde aquele congresso: que igreja está sendo edificada no seu coração? Essa pergunta tem mexido sempre comigo. Que igreja tem sido edificada no seu coração? Somando a este incômodo desta pergunta, que igreja tem sido edificada, eu tenho parado um pouco e pensado nesses últimos dias e meses, tenho pensado quem está edificando a igreja no meu coração. Quem está edificando? São os homens? O que é que está edificando? São as histórias calamitosas, terríveis, de pessoas que sabem coisas de tal e qual igreja, e então vão contando os horrores das coisas que aconteceram. O que é que está, ou quem está de fato edificando no meu coração a visão correta e aquilo que Deus quer sobre a igreja? Paulo é o autor desta carta, e para pouquíssimos eruditos há talvez alguma dúvida com respeito a isso. Pouca oposição consistente em termos de evidência interna no próprio texto ou externo ao texto de Efésios. Possivelmente, como já foi dito, e é bom a gente lembrar, ele escreveu possivelmente em uma prisão em Roma, entre os anos 61 e 63. E Paulo, então, nesse texto que nós lemos, a partir do versículo 15, esse por isso, ele faz uma ligação com o texto anterior. Por isso que eu pedi, vamos ler o capítulo, o início do capítulo, para você perceber as bênçãos de Deus, neste capítulo 1, dos versículos de 1 a 14. Por isso, ou seja, Paulo está dizendo, à luz de tudo que eu falei, tem algumas coisas que eu preciso falar agora a partir do versículo 15. À luz de tudo que eu falei anteriormente, que bênçãos foram mencionadas por Paulo de 3 a 14? Paulo fala da bênção da eleição, da predestinação. Paulo fala da bênção de termos sido adotados como filhos. Nós não procedemos como Jesus, por isso que ele é o Filho unigênito, o único gerado a partir do Pai. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e somos adotados por meio do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala da redenção, da salvação no Senhor Jesus Cristo, por meio de Jesus. Paulo fala que Deus se revelou, quando ele diz no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. É o Deus que se revela e mostra qual é a vontade dele para as nossas vidas, e nós vamos estar cada domingo sondando, estudando, buscando entender qual a vontade de Deus para a nossa vida. Quem sabe você, repito, está hoje aqui buscando direção, buscando sentido para a vida, buscando a orientação de Deus para a sua vida. E aí eu quero dizer, você está no lugar certo.
na igreja do Senhor Jesus Cristo. E espero que o seu coração esteja aberto àquilo que Deus quer nos falar também hoje à noite. Não só hoje, mas também nos próximos domingos. Paulo fala também sobre uma outra bênção. Nós fomos selados com o Espírito Santo. E é privilégio tremendo que o Espírito de Deus habite em nós pecadores. Isso é possível por causa do sacrifício de Jesus, que pagou os nossos pecados, e vem Ele, o Espírito de Deus, nos santificar. Porque a habitação do Espírito em cada um, isso não em todo o povo, isso não acontecia no Antigo Testamento. Isso era privilégio dos reis, dos profetas, dos sacerdotes. O povo todo não era habitado pelo Espírito Santo. Que bênção, diz Paulo. Nós somos selados com o Espírito Santo. Todas essas bênçãos. E Paulo ainda acrescenta mais algumas razões aqui no versículo 15. Paulo diz: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Ou seja, Paulo diz: olha, diante de todas essas bênçãos mencionadas, Paulo diz: eu quero ainda acrescentar o seguinte: a fé que vocês têm, Efésios, no Senhor Jesus, e o amor que vocês têm para com todos os santos, para com o corpo de Cristo, para com a igreja. Não era só o amor aos apóstolos, aos líderes, mas era o amor que eles tinham entre eles. Por isso que lá Apocalipse vai dizer: tem porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Porque era uma igreja que vivia o amor cristão. Que desafio para nós hoje. Paulo então diz: olha, olhando para as bênçãos, olhando para a fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo, olhando para o amor que vocês têm entre vocês como igreja. E Dr. Russell Shedd dizia, quando vivo, ele dizia que essas duas questões, fé e amor, eram uma prova dupla da regeneração. Todo aquele que foi salvo, transformado no Senhor Jesus Cristo, precisa ter fé em Jesus. E todo aquele que foi salvo e transformado no Senhor Jesus Cristo não pode ter só fé. Ele precisa viver o amor. Ele precisa estender o amor do Senhor Jesus Cristo. E então Paulo diz: olha, diante dessas bênçãos e diante da fé no Senhor Jesus e no amor pela igreja, tudo isso leva Paulo a orar. E Paulo então diz no versículo 16: não cesso, diante de tudo isso e por conta de tudo isso, eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Paulo está dizendo: a minha oração é incessante, eu não cesso de dar graças a Deus por vocês. Não paro de louvar a Deus pela vida de vocês. E Paulo diz: olha, eu não apenas oro incessantemente agradecendo por vocês, mas é uma oração não só constante, mas ela é uma oração agradecida. Ela é uma oração agradecida, de forma agradecida. Ele diz: eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E esta expressão, fazendo menção, é uma expressão que diz: eu lembro de vocês carinhosamente. Nas minhas orações eu lembro carinhosamente. Porque existem orações que são extremamente problemáticas. Eu ouvi falar de um senhor, de uma igreja que estava orando, até que o pastor começou a descobrir que aquela oração estava começando a passar de irmão para irmão, porque havia uma oficina ao lado daquela igreja. A igreja queria expandir e o homem não queria vender, e aí alguns irmãos começaram a ter uma ideia brilhante. Veja que ideia: vamos orar pelo dono da oficina. Sim, mas depende. A oração pode ser brilhante e ela pode ser terrível. E o pastor então descobriu que a oração estava correndo no meio entre irmãos, e um passando por isso: olha, a gente tem que orar para o homem da oficina falir. Porque na hora que ele falir, a igreja vai e compra o terreno dele. Pronto, ele não faliu, ele agora vai ter que pagar a dívida. E o pastor descobriu: disse: irmão, nós estamos orando errado. A gente tem que orar para ele progredir, crescer tanto, que ele tem que sair daqui e encontrar um outro lugar muito maior, abençoado, que Deus converta o coração dele. A nossa oração tem que ser outra. Então veja como nós podemos estar orando errado. Paulo não, Paulo ora certo. Ele diz: eu estou agradecido a Deus por vocês, por conta das bênçãos de Deus para a igreja, de Deus para a igreja, e por conta de que vocês têm posto a fé em Jesus, e vocês têm amor entre vocês. Diante disso, o que posso eu fazer? É como Paulo diz: eu estou orando incessantemente, sempre dou graças. Oro sempre dando graças,
pela vida de vocês. Mas Paulo não só ora dando graças. Paulo tem também um pedido, e ele nos diz no versículo 17. Ele ora: faço menção de vós nas minhas orações, é o final do versículo 16, e então diz Paulo: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo ora dizendo: olha, eu estou clamando a Deus, que Deus conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu estou clamando para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Paulo tem um pedido aqui. Tem um para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o Deus que é revelado por meio de Jesus, pela vida e ministério, o Deus que Jesus reconhece, e o próprio Jesus ora ao Pai, e este Deus que é diferente das divindades romanas, do panteão grego de deuses loucos ali, dos gregos, não, ele é o Pai da glória, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo poder foram e são revelados na criação, na providência e na redenção por meio do Senhor Jesus Cristo. É a esse Pai da glória. Saber quem Deus é, e Paulo então diz, é o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Saber quem Deus é traz reverência, nos faz pensar como nós vivemos quando nós conhecemos esse Deus. Não só isso, fortalece a nossa fé quando nós buscamos a Deus e reconhecemos que dependemos dele. E Paulo então pede para que a igreja de Éfeso tenha espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E o que é tudo isso? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo está falando de capacitação do Espírito Santo. Sabedoria e revelação. Capacitação do Espírito para nós conhecermos as maravilhas do Evangelho. E nós só o podemos fazer por meio do conhecimento de Deus. Se nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra e conhecemos a Deus também por meio da sua palavra, aí sim os nossos olhos espirituais vão sendo abertos para que aquilo que a palavra de Deus nos revela e nos mostra no Evangelho. Há tantos pseudo-evangelhos por aí, tanta coisa chamada de Evangelho que passa longe e nada tem de Evangelho. Paulo diz, não, eu quero que vocês tenham espírito de sabedoria e de revelação, mas isso não conforme o homem, conforme os rudimentos deste mundo, as filosofias, não, conforme o conhecimento dele, do Altíssimo. É diferente de capacidade intelectual do homem. Isso é também pensar nesse espírito de sabedoria e revelação, é uma profunda compreensão da mensagem do Evangelho. Não tem nada a ver com o que nós estamos vendo aí, chamado e às vezes interpretado de espírito de sabedoria e de revelação, com as profetadas e falsas revelações que abundam, são abundantes muitas vezes no meio evangélico. As pessoas não querem conhecimento, não querem estudar a palavra, e muitas vezes ficam atrás de uma bolinha de cristal. Eu estou esperando o dia que então alguém entre no gabinete e diga, pastor, não precisa abrir a Bíblia, pegue aquela sua bolinha de cristal para ver o que está acontecendo nesse meu trabalho, na minha família. Pastor não está para adivinhar, está sempre para dizer, olha, o que a palavra de Deus fala? Como é que a palavra de Deus nos orienta? Eu soube de uma situação numa igreja aqui no Recife, que o pastor, num acampamento, começou a desafiar a igreja e na oração disse assim, na fala ele disse, Deus está revelando que tem uma pessoa que está com um problema de câncer aqui. Já deu um impacto. Deus está revelando e nós vamos orar. E você que está com esse problema de câncer, vem à frente, porque Deus disse que vai curar. A igreja ficou empolvorosa. Quem está com câncer? E não veio ninguém à frente. Então ele disse, Deus está dizendo, se você não vier à frente, é uma pessoa que está aqui, uma. Se você não vier à frente, você não vai ser curado. E aí vieram duas, uma de cada lado. Oi, não era uma? Por que duas? E então disseram, e não é piada,
O pastor olhou para os dois, as duas pessoas, e disse: Deus está dando uma bênção dobrada. E então disse: o câncer de próstata está sendo curado de vocês. E aí então, das duas pessoas, uma era mulher, e ela fez: eu não tenho próstata, pastor. Deviam ter avisado o pastor que próstata é um órgão, faz parte do corpo masculino, não feminino. Ele disse: Deus está curando e lhe dando uma próstata nova. Não, Deus não está dando próstata nova coisa nenhuma. Isso é profetada, isso é revelada, isso não é palavra de Deus. Não é Deus usando, não é Deus falando. Mas Paulo está então dizendo: não, o que nós precisamos é conhecimento da palavra, deste Deus que se revela através do Evangelho. Ao dizer espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, Paulo está falando de uma visão mais clara da vontade de Deus para a vida dos efésios, para que eles pudessem glorificar a Deus, em meio a todas as lutas que passaram, pudessem continuar firmes, porque é o Deus que abençoa, que derramou as bênçãos do início do capítulo, é esse Deus que continua cuidando da igreja. E então isso, pela ação de Deus, pela graça de Deus, vai se dar através desse espírito de sabedoria e de revelação. Isso vai se dar, como diz Paulo no início do versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração. Paulo está dizendo como você vai ter esse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, quando os olhos do seu coração forem abertos. E Paulo diz isso no início do versículo 18, porque coração para aquela época, irmãos, era o centro da vida física, emocional, intelectual, espiritual. Iluminação, por isso que Paulo diz: quando forem iluminados os olhos do vosso coração. Iluminação era justamente o conhecimento de Deus no Antigo e Novo Testamento. Imagine que hoje nós temos tanta facilidade, com tantos recursos, e temos a energia. É bom ter o ar-condicionado, é bom ter luz, maravilhoso. E naquela época que não existia isso, que dependiam do óleo, das lamparinas. Imagina como era a escuridão naquela época. Então a ideia de iluminado é a ideia de alguém, essa ideia usada, a luz que traz, ela cessa e vai acabando com a escuridão. E era essa a ideia. Quando a luz de Deus chega, os olhos do nosso coração, eles são iluminados para a gente entender o que a palavra de Deus nos fala. E então no Antigo e Novo Testamento, iluminação tem a ver com o conhecimento de Deus. Por isso que Paulo fala: você vai ter espírito de sabedoria e de revelação quando os olhos do seu coração forem iluminados para você compreender quem é este Deus. Isso através da palavra dele. Por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A palavra de Deus fala que os seus discípulos são luzeiros deste mundo, não andam nas trevas. A luta entre a luz e as trevas. E os efésios eles vinham do paganismo, do terror e do temor do paganismo, da superstição e da imoralidade, como eles viviam. Paulo então diz: não, vocês vão deixar tudo isso quando os olhos do coração de vocês forem iluminados, para que vocês conheçam este Deus e conheçam a sua palavra. Paulo então ora para que os efésios tenham mais conhecimento de Deus, mais percepção espiritual. Vamos orar? Queria convidar você a se colocar de pé. Vamos então fechar os nossos olhos. Pai, te agradecemos, ó Deus, por tua palavra. Se o Senhor não abrir os nossos olhos para a profundidade, maravilha e beleza do Evangelho, nós jamais enxergaremos por meio da sabedoria humana. Nós te agradecemos por homens usados pelo teu Espírito e pedimos que continues a abrir os olhos do nosso coração para contemplarmos as tuas maravilhas reveladas na tua palavra, de forma que ao sairmos daqui possamos viver esta palavra intensamente, como igreja, ela possa mexer com os nossos corações.
a Tua palavra, por meio da ação do Teu Espírito, possa mudar a nossa visão de igreja, de ser e viver a igreja do Teu Filho Jesus. Nós clamamos isto, no nome dEle, e para a glória dEle. Amém. Deus nos abençoe. Podemos sentar-nos. Você pensou que terminou? Não, começou agora. Que bênção, não é? Precisamos orar e dizer: Senhor, abre os nossos olhos, para que a gente contemple as bênçãos do Senhor. Agora é que vem bênçãos, mas preste bem atenção. Nós precisamos de percepção espiritual. Muitas vezes nossos olhos estão cegos, e veja o que Paulo diz a partir do versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Vamos ler juntos, do início do versículo 18 até essa parte. Iluminados os olhos do vosso coração, para quê? Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. A igreja precisa de percepção espiritual. Eu quero que você guarde isso. Paulo estava orando por isso, pela igreja. A igreja precisa de percepção espiritual. De quê? Percepção em quê? Paulo diz então da esperança do seu chamamento. Nesse versículo 18, quando Paulo diz do seu chamamento, é do chamado de Deus. Foi Deus quem nos chamou para crermos no Senhor Jesus Cristo. É Deus quem nos chama para sermos igreja e vivermos a igreja. Sim, foi Deus quem nos chamou, e Paulo é enfático aqui. O homem sem esperança, condenado ao inferno como pecador, ele é chamado para um presente abençoado, não é só um futuro, não. Jesus disse: eu vim para que tenham o quê? Vida, e vida abundante. Então a bênção de Deus não é só para o futuro, é para o presente. O chamado de Deus, para esse homem sem esperança, o chamado de Deus é para um presente abençoado e um futuro glorioso por causa do chamado desse Deus eterno. A esperança não é um desejo vago de um triunfo do bem. Eu tenho esperança que um dia nesse país, um dia no mundo, o bem vença o mal. Não é uma coisa tão vaga e perdida no tempo, de forma alguma, porque ela tem a garantia do Deus Todo-Poderoso, conforme está nos versículos 13 e 14. Nós fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Deus está nos dando a garantia, dizendo: vocês vão chegar lá. Não é por causa do que vocês são. Eu quero crer que quando nós cantamos algumas coisas, você tem consciência disso. Quando você diz que nenhuma arma contra nós prevalecerá, nos vencerá, você não está dizendo isso porque há alguma coisa em nós, de nós mesmos. Não, é porque você está dizendo: eu estou aqui marchando pelo Messias, e a igreja dele, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É isso quando nós temos a clara visão da esperança do nosso chamamento. Essa esperança, ela deve afetar a nossa vida no presente. Se você abrir lá em 1 João, pertinho do Apocalipse, 1 João, no capítulo 3, versículo 2. João 3, 2. João nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora, diz João, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, ainda não estamos completos. Deus está trabalhando na nossa vida, e Ele está trabalhando no presente, visando o nosso futuro e a bênção dEle, a glória dEle nas nossas vidas no futuro. Por isso que eu e você somos chamados para sermos hoje. Por isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, se ele se tornar insípido, sem sabor, de que valerá? Qual a utilidade desse sal? Ele diz que Ele é a luz do mundo e nós somos os luzeiros. Como a lua, precisamos refletir, como a lua reflete a luz do sol, precisamos refletir a luz de Cristo. É hoje, é quando vivemos essa esperança hoje. E como a palavra de Deus nos ensina, a esperança ela não se limita ao presente, ela não é um discurso de bem viver na sociedade que vivemos, não. Como Paulo diz,
Lá em 1 Coríntios 15, 19, Paulo diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se nós não pensamos também na eternidade, se nós pensamos que tudo vai acabar aqui, lá no túmulo, não. Já ouvi tanto em túmulos e cerimônias fúnebres, pessoas dizendo: este é o fim de todos nós. O fim? Não. Agora começou, você vai ter uma eternidade pela vida, pela frente. Você está falando de alguém que faleceu de 70, 80 anos e você está achando muito isso daí, muita eternidade. Sim, na ideia que grande parte vai passar, sim, só não aqueles na vida de Cristo que não vão passar por isso. Mas a nossa esperança não pode se limitar apenas a esta vida. Nós temos que ter um viver fervoroso, confiante, paciente e centralizado na pessoa de Cristo. A igreja precisa disso. Paulo, perceba bem, Paulo estava preso, mas ele não perdia a esperança dele no Senhor Jesus Cristo. A igreja precisa de percepção espiritual. De quê? Da esperança do seu chamamento. Mas Paulo diz algo mais nesse versículo 18: iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança do seu chamamento, mas não só isso. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Paulo está falando da riqueza da herança que Deus tem preparado para nós. É da sua herança, da herança de Deus preparada para cada um de nós. Quando Paulo fala isso, ele diz: olha, nós precisamos ser iluminados pelo Espírito Santo. E quando somos iluminados, entendendo que a palavra de Deus tem nos reservado, nós vamos compreendendo mais e mais a riqueza e a glória da herança que Ele nos tem reservado. Quando você serve a Deus, você serve pensando nos galardões que você vai receber quando estiver lá. Eu via há muito tempo atrás, lia uma historinha que contava, dizendo que um crente então chegou lá no céu e todo mundo recebido, maior festa, passado então o juízo final, separados os condenados, tal, e aí agora céu, festa, banquete. E aí o crente parava lá e começava a notar alguns diferentes, e ele fazia um sinalzinho para um anjo. Por que aquilo ali? E hoje dizia: aquilo que, assim, aquelas medalhinhas ali, na roupa daqueles outros ali, por que a minha não tem? Por que eu não tenho medalhinha? Ele disse: como foi que você viveu lá embaixo? Você falou, você viveu o que a palavra de Deus fala? Você fez o que a palavra de Deus manda fazer? Eu até participei de uma igreja e tal. Graças a Deus eu criei no Evangelho, né? É mais do que isso, o anjo disse. Deus escolheu você, agora você não viveu o que era para viver. Aquilo ali são os galardões. Eles viveram, eles lutaram, eles sofreram, eles serviram. Ele disse outra, aí o anjo disse: ainda agradeça, viu, que você podia estar lá do outro lado. E o homem: beleza, eu vou para o banquete que é melhor. Vamos esquecer as medalhinhas dos outros. Quanta herança, quanta bênção de Deus que nós servimos sem lembrar que Ele está preparando ainda, como se não fosse suficiente essa graça, e por isso ela se torna tão maravilhosa, de nos abençoar com a salvação, ainda nos abençoar pelo que nós fazemos e que é fruto da ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. É riqueza da sua herança em nós. E é na comunhão dos santos que nós então paramos para pensar, e é a manifestação da igreja, dessa comunhão que vivemos, que nós começamos a perceber a riqueza do Senhor, a riqueza da sua herança, dessa graça de Deus manifesta nas nossas vidas. É nesta comunhão, é através da sua igreja, que o propósito e a vontade de Deus são conhecidos e declarados. Se você olhar lá em Efésios, adiantando um pouquinho, que virá domingos e domingos depois, capítulo 3, os versículos de 9 a 11, Paulo fala algo extraordinário sobre a igreja. Efésios capítulo 3, 9 a 11.
Paulo diz: manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas essas coisas. Perceba bem agora, no versículo 10, Efésios 3:10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso é riqueza. Deus manifesta através da vida da igreja, no viver da igreja. Quando você aprende como marido a viver como está lá no capítulo 5, isso é riqueza. A amar sua esposa como Cristo amou a igreja, isso é riqueza no presente, com frutos para o futuro. Quando você como esposa respeita o seu marido conforme a igreja precisa respeitar a Cristo, conforme está lá em Efésios capítulo 5, isso é riqueza. E o casal se entende, se ama, se respeita, se cuida, isso é riqueza no mundo de hoje. Quando pais criam seus filhos para glorificarem a Deus e os ensinam, e vamos pensar sobre isso no futuro, Deus permite, isso é riqueza. Quando filhos honram seus pais, lhes obedecem e seguem conforme a palavra de Deus, isso é riqueza, irmãos. Isso é riqueza. E a riqueza no presente, essa herança, e manifestamos essa graça, a multiforme sabedoria de Deus, quando vivemos conforme a palavra de Deus. E o mundo começa a olhar para as nossas vidas e começa a ver alguma coisa diferente naquela pessoa, alguma coisa diferente naquele profissional, alguma coisa diferente naquela casa, naquele apartamento, naquele prédio, alguma coisa diferente nessas pessoas. E quando eles descobrem, eles querem. Quem não quer ser rico? E aí você encontra gente rica materialmente e diz: não, eu quero isso que vocês têm. Quanto é? Como é que a gente faz para adquirir isso? É de graça. É a multiforme sabedoria de Deus manifesta ao mundo. Isso é riqueza. Essa herança rica e gloriosa são as bênçãos da salvação e as bênçãos da eternidade. Você já parou para pensar que riqueza maravilhosa? De condenados passamos a sermos salvos. Condenados por causa do nosso pecado, salvos por causa do amor do Senhor. De pecadores passamos a ser santificados e santos, aos santos da igreja de Éfeso. Há tantos santos e tantas igrejas que continuam lutando contra o pecado. De filhos da ira, como diz Efésios 2, passamos a ser filhos do seu amor, pela adoção. E a adoção que tem muito a nos ensinar nos nossos dias. Somos adotados por Deus Pai, porque não fomos gerados dele, como Jesus, o Filho unigênito, o único gerado. E a adoção que é feita em amor, de devedores. Como pagar a nossa dívida? Como pagar a nossa dívida? E me permita até uma compreensão de um louvor que nós cantamos e estamos aí mudando a letra, para não dar a entender errado, mas eu nunca grilei. Nunca tive nenhum problema. Canto com a maior tranquilidade que sempre estou cantando. Se a gente precisa explicar alguma coisa, mas não, vamos. A gente muda só para não gerar. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu sei que Jesus deu a vida dele. Mas isso às vezes na vida cristã se torna banal. E antes, olha, troca ali, tira preço para quem não entendeu o que é isso e coloca peso. Aí eu quero saber agora qual é o grego. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados. Você sabe, se você souber, me diga quanto pesou. Porque os meus pecados, como eu já disse aqui para a igreja, as filhas na palma da mão, cada uma dá para contar quantas vezes elas levaram a palmadinha. Agora o pastor, para não ficar como pecador sozinho, alguns dos nossos irmãos, as mãos e juntando os dedos dos pés, não dá para contar quantas vezes a gente teve que levar a palmada. Eu não sei o peso dos meus pecados em Cristo. Não sei o peso. Como alguém disse: pastor, essas cenas são terríveis desse filme, na época que foi lançado em Mel Gibson, A Paixão de Cristo, são terríveis. Eu disse: você está achando terrível?
Você não faz ideia do que foi. Você quer ter uma ideia bem vaga? Chegue em casa. Se você não tiver coragem, peça para ver. Por favor, ainda bem que não tem criança aqui. Você pega um preguinho daqueles fininhos, que dói pouco. Pega um preguinho fininho e você vai e olha para a sua mãozinha e tenta equilibrar o preguinho e dá uma batidinha de leve, só para começar, não é para terminar de furar, não. Tem a turma da área de saúde para socorrer você chama o pessoal de saúde da igreja, cerca você de 10 profissionais, pode fazer. A gente está aqui para emergência, para os seus gritos de horrores, da dor, tudo, de um preguinho fininho. E os pregos que traspassaram o Senhor Jesus Cristo. Como eu vou saber o peso dos meus pecados? Não tem como. Não tem como. Muito tranquilo para mim. Muito tranquilo. E até se eu perguntar a um discente, como é que você interpreta isso aqui? Ah, não, mas eu não quero me perder com isso. Eu quero pensar e dizer, Senhor, eu era devedor. E foi o Senhor quem nos tornou co-herdeiros com Cristo. Passamos a ter uma herança gloriosa, sem nenhum mérito, sem termos feito nada, sem termos nada para pagar e trocar com Ele. Não. Glória dele em nós. A herança dele aplicada em nós. A riqueza da glória da sua herança, dada por Deus para nós. Ela requer que nós demos um basta na graça barata, chamada assim por Dietrich Bonhoeffer, pregador, pastor alemão, que enfrentou o império nazista, que enfrentou a suástica, o nazismo, que foi para a prisão. E então aos crentes que estavam livres, ele dizia, não vivam esta graça de forma barata. Nós temos uma herança que custou caro, caríssimo. O preço foi a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso deve nos impulsionar a dar um basta nesta graça barata e na vida cristã medíocre que muitos têm levado. Muitos têm levado. E vivem de forma cristã medíocre. Porque não buscam fazer como Paulo. Esta graça que me alcançou, eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. Muito mais do que todos os outros. Paulo não se rende. E aí então Paulo, para não dar a entender nada errado para a igreja, ele diz, todavia não eu. Opa, porque tinha crente que ia dizer, ih rapaz, Paulo está cheio de si, hein? Bem que a gente disse, esse Paulo não é crente, esse Paulo não é apóstolo, esse Paulo não é chamado de Deus. Diz, olha, não, peraí, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo já sabia disso, os crentes que conheciam Paulo sabiam disso, que Paulo não estava se exaltando, ele estava sendo bem verdadeiro, bem franco e dizendo, eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. E ele diz, todos os outros, eu trabalhei muito mais. Que exemplo de Paulo para as nossas vidas, de viver essa graça intensamente. Você pode ser um filho de Deus rico, mas que pela falta de percepção espiritual, está vivendo como um primo pobre, como se Deus não fosse o seu pai. Às vezes vivemos, mesmo com toda a riqueza que Deus nos concede, todas as bênçãos nas regiões celestiais, nós vivemos como cristãos paupérrimos, pobres. E não tem nada a ver com teologia da prosperidade, tem a ver com percepção da riqueza da sua herança. Mas eu quero terminar. A igreja precisa de percepção espiritual. O versículo nos diz não só da esperança do seu chamamento, não só da riqueza da sua herança. Nós temos esperança, nós temos herança, bênção de Deus, mas nós temos o poder dele. Nós precisamos de percepção espiritual da grandiosidade do poder de Deus. Veja o que está no versículo 19. Paulo então nos diz, aí Efésios 1:19, Paulo diz, e qual, iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes, como diz o versículo 18, o que? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Paulo está falando deste poder de Deus, e poder de Deus aqui é dinamis, de onde vem a palavra no português dinamite.
Paulo está falando desse poder, e quando fala da eficácia do seu poder, ele está falando de um poder que pode ser visto e percebido. E Paulo diz: para com esse poder, para com os que cremos. Paulo quer que a igreja conheça por experiência esse poder de Deus. Se você abrir no capítulo 3, no versículo 20, Paulo diz lá, Efésios 3, 20: ora, aquele que é poderoso, Deus, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, ou seja, a igreja. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo está dizendo: àquele que é poderoso, nós devemos dar toda glória, toda honra, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E esse poder é manifesto na vida da igreja, na existência da igreja. A grandeza do seu poder é uma das características distintivas de Deus, da divindade de Deus. Esse poder foi demonstrado, como você pode ver nos versículos de 20 a 23. Veja como Paulo diz: esse poder Deus exerceu em Cristo, a partir do versículo 20, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Paulo diz: olha, este poder que atua na vida da igreja, este poder que atua nos nossos corações, nas nossas vidas. Paulo está dizendo: você precisa de percepção espiritual, você precisa viver intensamente na sua relação com Deus, a tal ponto que você percebe que não é por nossas forças, não, mas é pelo poder de Deus que opera na vida da igreja. E este poder, diz Paulo, ele foi demonstrado através de duas ações básicas aqui. Esta grandiosidade do poder de Deus está mostrada aqui. Primeiro, Paulo diz: ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Foi o poder de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e a palavra de Deus vai falar sobre isso. É o poder de Deus que ressuscita Jesus dos mortos. Que tremendo poder! Que outra divindade ou Deus do Império Romano, ou que outra divindade dos gregos foi capaz de restaurar a vida de uma pessoa? Nenhuma. Paulo então diz: este Deus em quem cremos, ele se manifestou e o seu poder opera na igreja. O poder dele ressuscitou a Cristo, mas não só fez isso, o poder de Deus também o fez Cristo sentar à sua direita. E é interessante que Calvino até faz uma colocação falando sobre esse texto. Ele diz que naturalmente é normal que a gente pense assim: poxa, ele fez, Deus Pai fez Cristo sentar à sua direita, então deveria ter uma cadeira ali lá no céu. E Calvino então chega com muita sabedoria, naturalmente, de Deus. Ele diz: olha, não é uma cadeira, não é um trono, mas o que a Bíblia está nos dizendo é algo muito maior. Ele está dizendo que Deus pegou Jesus, Deus Pai, então toma Jesus, o Filho, e o exalta. Ele dá a Jesus o poder, diz então Calvino: o Pai tem dado o poder a Cristo, para que possa administrar em seu nome o governo dos céus e da terra. Você lembra da expressão de Pedro, quando ele termina o sermão, quando 3.000 pessoas, quase 3.000, são convertidas pelo poder de Deus ali? O texto de Atos 2:36, logo no começo do ministério, eu fui levado a decorar esse texto. Pedro fala lá em Atos 2:36, terminando a sua pregação do Pentecostes, ele diz: esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel. Ele está pregando para judeus que crucificaram a Jesus. Ele diz: olha, estejam bem certinhos vocês, esteja, pois, absolutamente certa toda a casa de Israel, de que a este Jesus,
que vós crucificastes, olha o peso, Deus o fez Senhor, e a ideia é o termo Kyrios do grego, é o Senhor do cosmos, é o dono de todas as coisas. Deus o fez Senhor de tudo, e Cristo, o Messias que vocês tanto esperavam, vocês judeus, nós judeus, Pedro era judeu, que todos nós, a nossa nação esperava pela vinda. Deus fez de Jesus o Senhor de todas as coisas e Cristo. E essa é a ideia que Calvino então diz sobre o texto bíblico. Ou seja, quando a Bíblia diz que Deus o fez sentar à sua direita, é a expressão aqui simbólica de que Deus estava exaltando o nome de Jesus, e então dando todo o poder que também lhe era conveniente, e desde o começo era do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é restaurado a esse poder, e agora é o Filho que reina sobre céus e terra. Quais são as bênçãos para a igreja? Que diferença isso faz? Isso tem a ver com conforme nós vivemos. E a Bíblia diz, no versículo 21, Deus o colocou à sua direita, e diz no versículo 21, e colocou acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome, colocou o nome de Jesus acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, ou seja, por todas as épocas, que haviam mestres que estavam lá falando sobre os nomes de anjos. Olha, tem uma hierarquia aqui de anjos, viu? Então tem que respeitar essa hierarquia. E o Jesus de vocês está onde nessa hierarquia? O cristão olhava e dizia: tem uma hierarquia de anjos, certo? Até que a Bíblia fala sobre isso. O anjo, o arcanjo, ok. Sabe onde está o meu Jesus? O meu Jesus reina sobre todos esses anjos aí. Não tem nenhum nome de anjo que seja superior ao nome de Jesus. Ele reina sobre terra e céus. Ele é o Kyrios, ele é o Senhor de todas as coisas. Os anjos lhe são submissos. Todo principado, toda potestade, todos os poderes, está tudo debaixo das suas mãos, do seu governo. Era isso que Paulo então estava proclamando e dizendo. E diz mais então Paulo, vai terminar dizendo: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus Pai dá a Jesus, a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é o cabeça da igreja. Dele vem o poder para uma nova vida da igreja, do seu corpo, que é a igreja. Ele é o cabeça, e nós só vivemos como igreja, e nós só podemos prosseguir porque Ele é o cabeça. E louvado seja o Senhor por isso. Não depende de homens, não depende de pastores, não depende de presbíteros, não depende de diáconos, não depende de líderes e ministérios, não depende de líderes de PG. Louvado seja o Senhor por todos esses. E quando você vê lá o que está em Efésios 4, você vai dizer: meu Deus, que maravilha! Eu pensei que era para a gente sair desprezando todo mundo. Não, olha o que Efésios 4 diz, como o corpo deve viver. Poxa, Senhor, eu não tinha percebido isso. Eu pensei que eu era o cara da igreja, talvez você está pensando nisso. Pastores que sabem o seu lugar, presbíteros que sabem o seu lugar, diáconos, líderes de ministérios, líderes de PGs, quando eles sabem, e de grupos de oração dos lares, e tantos outros grupos, ministérios e trabalhos da igreja, quando eles sabem a quem eles estão servindo, eles olham para a palavra e dizem: louvado seja o Senhor. Eu não teria esse ano nenhuma capacidade de nada, mas o Senhor, o Filho, é o cabeça da igreja, e da cabeça dependemos nós. Eu nunca ouvi falar de alguém que então os médicos disseram: gente, nós conseguimos uma proeza, perdeu-se a cabeça, mas o corpo está vivo, está tudo bem, tudo tranquilo, e estamos restaurando o corpo, já que a cabeça não dá para restaurar, mas o corpo está saindo inteiro, vivo. Os médicos aqui, os da área de saúde, devem entender que eu estou falando algo correto, não é isso? Não dá. Como? O corpo vai viver sem a cabeça? Não tem como. Não somos Frankenstein e saímos sendo costurados, e mesmo assim até o Frankenstein precisa da cabeça. Não cremos na mula sem cabeça. Não cremos. O corpo precisa da cabeça,
Precisamos da cabeça. Mas eu quero terminar com algo tremendo e maravilhoso. Quando o versículo 23 diz que a igreja é o seu corpo, perceba bem, a plenitude, a igreja é a plenitude daquele, de Jesus, que a tudo enche em todas as coisas. Me permita mais uma vez citar a expressão de Calvino sobre esse texto. Calvino diz: esta é a mais alta honra da igreja. Perceba, esta é a mais alta honra da igreja, que até que seja unido a nós, o Filho de Deus se reconhece de algum modo imperfeito. E o imperfeito não é que ele precisa ser completado, não é que lhe falta alguma coisa, mas Calvino está dizendo assim: aprove a Deus Pai, Filho e Espírito Santo não separar a cabeça do corpo. É do desejo dele que ele esteja unido eternamente à sua igreja. Por isso que ele disse: eu vou preparar-vos lugar e então voltarei. E o Senhor disse que ia buscar os seus, para que onde eu estiver, estejais vós também. A cabeça não quer estar separada do corpo, de forma alguma. E essa relação é tão maravilhosa, que Cristo é a videira, e Ele nos quer como os seus ramos. A igreja, então, tem os seus membros os ramos. Cristo é o noivo, não há noivo sem noivo. Cristo é o pastor, pastor de vento? Não, pastor de ovelhas. Cristo é a cabeça. Só a cabeça? Não, Ele é a cabeça do corpo. E aqui está a nossa luta. Aqui está como Deus nos abençoa tão tremendamente. Como Ele nos liga ao seu Filho. Com Jesus, com o Senhor Jesus Cristo, a igreja não tem que temer. Nós precisamos ser mais igreja. Mais igreja. Não segundo os rudimentos do mundo, não segundo os homens, não. É você se maravilhar e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome. O Senhor nos chamou, sim, em amor, nos predestinou, nos escolheu. Todas as bênçãos do capítulo 1, mas Deus não nos desamparou. E nós precisamos clamar a Deus: Senhor, nos dá percepção espiritual. Que em meio às lutas e às dificuldades, nós não esqueçamos da esperança do seu chamamento, o chamamento de Deus. Em meio às lutas e às dificuldades, Senhor, nos dê a percepção espiritual de não esquecermos a riqueza da sua herança. Temos não só esperança, nós temos herança prometida por Deus. Mas, Senhor, nos dá também a visão, a percepção espiritual. E nós precisamos, como igreja, nos dá a percepção da grandiosidade do seu poder. Não é do nosso, é a grandiosidade do seu poder. Perceba bem aqui: esperança, herança e poder. Esperança, herança e poder. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja que Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem sabe, repito, você entrou hoje aqui buscando sentido para a sua vida. Quem sabe entrou aqui buscando direção de Deus para a sua vida, querendo algo sério, comprometido, diferente, desejando mais de Deus para a sua vida. Que maravilha! Repito, você está no lugar certo. Você precisa render-se ao Senhor Jesus Cristo. Fazer parte da igreja é fazer parte do corpo de Cristo. Que privilégio tremendo! Que privilégio tremendo! Que você viva na firme e gloriosa esperança. Que você viva nessa esperança, sabendo que há uma herança para você em Cristo Jesus. E que você viva sabendo que o poder dele é capaz de fazer milagres tremendos.
Talvez você se veja como a pior pessoa do mundo, o maior de todos os pecadores. O poder dele, a esperança, a herança e o poder são promessas e bênçãos dele para as nossas vidas. Permita Deus que Ele abra os nossos olhos. Permita Deus que Ele abra os nossos olhos. E que nós possamos ter a percepção espiritual de como nós precisamos viver a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. E talvez você tenha já se deparado com algumas coisas que às vezes pessoas chegam tão angustiadas e pastor, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não isso aqui não aquilo, e muitas vezes em carinho e amor, muitas vezes como pastor nós somos levados a parar e dizer assim: meu irmão, veja só, você já lembrou que a palavra de Deus fala assim? Pastor, não vai dar certo. Como não? Esperança, herança e poder. Você já tentou? Não, pastor, não tentei, mas não vai dar certo. Puxa, você está sabendo mais do que Deus. Você não tentou e não vai dar certo. Recorde de uma coisa tão simples. E aí a gente vai aprendendo muitas vezes a ter que ajudar e orientar o irmão. Quando Dâmaris nasceu, era a primeira filha, nós estávamos no acampamento. E a liderança já tinha falado: por favor, cuidado, você não está proibido de namorar, mas respeito, olha, nada de agarrado. Deram várias orientações. Você podia pegar na mão, não tinha problema, você podia até dar um beijo, nada escandaloso, ok. E aí acabou o culto, acabou tudo, e eu estava com Dâmaris embalando, e lá, curtindo a filha, tinha meses no acampamento. E então uma senhora chegou e disse assim: pastor, eu queria pedir sua ajuda. Por favor, vá até o alpendre lá do acampamento. Não foi o acampamento daqui, Dâmaris pequenininha, novinha, meses, vai fazer 26 anos. Então, eu disse: qual é o problema, irmão? Ele disse: é que tem um casalzinho na rede. E eu parei e disse: peraí, mas pediram tanto, é vida e tal. Ele disse: pastor. Eu disse: irmão, então faça o seguinte, a irmã mesma vai lá e lembra a eles: olha, vamos sair daqui, não é bom, não fiquem aí, tal. Ele disse: não, pastor, eu queria que o pastor fosse. Eu disse: por que eu? Ela fez: é porque é o meu sobrinho que está lá na rede. Aí ele disse: é o seu sobrinho? Então a irmã faz o seguinte, a irmã chega lá e diz: não, pastor, porque o senhor sabe, né? Autoridade de pastor é diferente. Se o pastor chegar lá, ele pode ser que eles morram no coração. O pastor nos pegou. Não, pastor, eles não estão fazendo nada demais, tal. Eu disse: então você vai lá na autoridade de tia e orienta os jovens ali. Você chama eles. Eu disse: olha, eu estou curtindo aqui a filha, vá lá. Se você for lá e não resolver, não tem problema. Se eles continuarem, você vem e me chama. Ela foi, depois passou um tempo, e aí ela foi passando, e eu disse: e aí, irmão? Joia, pastor. Ele saiu. Eu disse: que joia. Que joia que ele lhe respeitou, lhe atendeu, precisa agora saber as normas, relembrar as normas, e que bom que eu vou continuar curtindo a filhota aqui. Não precisa o pastor ir lá. Quando o irmão vai e no amor fala, orienta. Se precisar que o pastor vá, porque depois já foram, falaram tudo. Mas veja, nunca esqueça: esperança, herança e poder. Não duvide do que Deus possa fazer, mas você só vai ter experiência se você obedecer a palavra. Aí você vai ter experiência, você vai ter história, você vai poder glorificar o Senhor. Assim, louvado seja o teu nome. A tua palavra diz para fazer assim, e eu fiz assim. E mesmo que não dê certo, é a palavra do Senhor. Ele mandou fazer, eu vou seguir. Eu vou cumprir o que a palavra dele determina. Eu não tenho mais sabedoria do que ele. Não é a sabedoria humana, mas é a sabedoria de Deus. A igreja tem de Jesus esperança, herança e poder. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.